Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Apesar do momento, irmãos, que nós estamos vivenciando, o Senhor, Ele não tem deixado de cuidar de cada um de nós. Nós estamos vivenciando algo novo, algo que nós nunca tínhamos experimentado, né? E toda vez que nós nos deparamos com algo novo, então a gente tem dificuldade de se adaptar, né? Nós tínhamos, né, o hábito de reunir junto, estar junto com os irmãos. Agora, né, estamos diante dessa situação. Mas, irmãos, eu vejo assim, que diante de tudo isso, nós não podemos baixar a cabeça, né? Nós temos que avançar. Como fala Hebreus capítulo 10, nós não somos os que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé. Nós somos os que avançam. Então, não é hora de olhar para as dificuldades, é hora de avançar. É hora, irmãos, de olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É hora, irmãos, de aproveitarmos esse tempo para buscar mais o Senhor, buscar mais a palavra, buscar, irmãos, se encher mais da palavra de Deus, né? Para nós não tem férias, né? Nós não podemos, né, dizer assim, não, agora esse momento eu vou ficar, né, vou tirar umas férias. Espiritualmente falando, irmãos, de maneira alguma devemos fazer isso. Nós, né, como filhos de Deus, para nós, irmãos, não tem férias. Nós precisamos, né, buscar mais o Senhor, invocar mais o nome do Senhor, para que quando tudo isso passar, irmãos, estejamos mais fortalecidos. O Senhor, irmãos, Ele conta com cada um de nós. Nós somos esses ministros da nova aliança. Então, graças ao Senhor, que nós chegamos à mensagem 24, que é a última mensagem desse alimento diário, né? Que tem como título Poder da Ressurreição. E essa mensagem 24 vai falar da conduta do ministro da nova aliança. Irmãos, essa mensagem é algo fundamental na minha e na sua vida. Porque eu e você somos esses ministros da nova aliança. Né? E como tais pessoas, nós não podemos viver nessa terra de qualquer maneira. Nós precisamos, irmãos, ter um testemunho, nós precisamos ter uma conduta adequada. E nós vemos que, na experiência de Paulo, irmãos, é um modelo para nós de um ministro da nova aliança. Então, durante essa semana, ele falou vários pontos, tocou em vários pontos sobre as características do ministro da nova aliança. Então, não dá para a gente tocar em todos os pontos, porque são muitos. E o tempo aqui é curto, né? Então, a gente vai tocar em alguns pontos principais, algumas características do ministro da nova aliança, que o Senhor espera que essas características também estejam em cada um de nós. E a primeira característica que eu toquei assim essa semana é que um ministro da nova aliança deve estar disposto a passar por sofrimento. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quem está disposto a passar por sofrimento? Ó Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, que nenhum de nós queremos passar por sofrimento. Mas, irmãos, a maneira que Deus vai forjar esse ministro da nova aliança, irmãos, é por meio das experiências. É por meio, né, das situações que nos sobrevêm. Por isso que eu queria começar, eu queria que... É bom que todos os irmãos estejam com a Bíblia em mão, né, para a gente acompanhar os versículos. Eu sei que assim, essas mensagens, né, transmitidas, às vezes nos dá um certo conforto, a gente fica um pouco, né, não se concentra tanto. Mas vamos aproveitar esse momento, vamos se concentrar, vamos fazer de conta que a gente está no local de reunião, junto com todos os irmãos. Vamos acompanhar os versículos. Então, eu queria começar lendo Atos, capítulo 14,
versículo 22. Ó Senhor Jesus, Atos 14, versículo 22. Fala o seguinte, aqui fala da experiência de Paulo, né? O versículo 22 de Atos 14 diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé. Irmãos, vamos permanecer firmes na fé. Vamos, né, cada dia mais exercitar a nossa fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu não queria desanimar ninguém, mas, irmãos, de acordo com a palavra, é através de muitas tribulações. Para que essas tribulações, irmãos? Porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Em Mateus 11, 12, fala que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então, irmãos, o reino dos céus é alguma coisa que eu e você precisa se esforçar para tomar posse dele. A salvação, né, do nosso espírito nós ganhamos de graça. Mas, irmãos, com relação ao reino, aí precisa haver um esforço da minha e da sua parte. Porque o reino dos céus, irmãos, ele é tomado por esforço. Então, vale a pena, irmãos, nós nos esforçarmos, né? Paulo mostra aqui que é através de muitas tribulações, ou seja, é através de muitas experiências, né? Às vezes, nós passamos por situações que no momento nós não entendemos. Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Senhor, talvez eu não mereça passar por isso. Mas, irmãos, é Deus trabalhando em cada um de nós. Porque Ele quer que eu e você entre nessa esfera, irmãos, que é o reino dos céus. Por isso que, nessa experiência de Paulo, é porque nós não vamos ler o contexto. Mas Paulo, irmãos, aqui, tinha sido açoitado, tinha sido apredejado, e já tinham dado ele por morto. Mas Paulo, irmãos, ele recobrou ânimo, e ele agora encoraja os irmãos. Ele estava dizendo o seguinte: não desanimem, né? É por meio dessas experiências que nos importa entrar no reino de Deus. E eu não vou ler porque não dá para ler todos os versículos, mas Apocalipse 1:9 fala a experiência de João. Ele diz: eu, João, irmão vosso, companheiro. Aí diz: na tribulação, no reino e na perseverança. Então, irmãos, note que a tribulação, ela sempre vem antes do reino. Porque para entrar no reino é preciso passar por essas experiências. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para 2 Coríntios capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Senhor Jesus, vamos invocando, né? Ó Senhor Jesus. A segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 8, fala o seguinte: olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, irmãos, Paulo ele passou por tanta experiência que ele chegou a ponto a se desesperar da própria vida. Mas eu vejo assim, Deus ele espera algo de nós. Ele espera que eu e você, irmãos, no meio dessas situações, a gente desfrute do Senhor e desfrute da sua graça. Porque muitas vezes a nossa oração é semelhante a essa aqui que Paulo fez em 2 Coríntios capítulo 12. Vamos agora para 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Eu vou ter que ir lendo aqui, aí vocês acompanham, porque se eu for demorar muito não vai dar tempo a gente ver esses pontos. Mas 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, fala o seguinte: e para que não me ensoberbecesse
com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aí o versículo 8, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Irmãos, essa é ou não é a nossa experiência? Todas as nossas orações, né, na sua grande maioria, nós oramos para que o Senhor, tire esse problema de mim. Senhor, essa tribulação, Senhor, não suporto. Mas, irmãos, qual foi a resposta de Deus a Paulo? Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, veja só qual foi a resposta que Deus deu para Paulo, né? A oração de Paulo, ele orou 3 vezes ao Senhor. Senhor, afasta isso de mim. Aí a resposta de Deus, irmãos, a Paulo foi a seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele quer que eu e você desfrute do Senhor no meio das experiências. A gente desfrute dessa graça de Cristo. Porque as nossas orações é só para que o Senhor tire o problema. Mas que tal nós pedimos ao Senhor que aumente o nível das águas? O problema ainda vai ficar lá. Mas você, irmãos, vai passar por aquela situação. Se eu e você hoje olhar para a nossa experiência, quantas experiências nós já passamos? E nós estamos aqui, né? Isso mostra, irmãos, que o Senhor está cuidando de nós. Agora eu quero avançar mais um pouco. Esse primeiro ponto é este. O primeiro tópico é esse. Está disposto a passar por sofrimento. O ministro da nova aliança precisa estar disposto a passar por sofrimento. Agora, o segundo ponto está justamente no versículo 9. Nós lemos 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. O segundo ponto, irmãos, é não confiar na sua própria capacidade. Irmãos, esse ponto também é um ponto de fundamental importância. Nós, como ministros da nova aliança, não podemos ser aqueles que confiam na nossa própria capacidade. O ministro da nova aliança é alguém, irmãos, que confia totalmente no Senhor. Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 3, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu queria que os irmãos aí de casa repetissem essa frase comigo. A nossa suficiência vem de Deus. O ministro da nova aliança, irmãos, precisa ter clareza disso. Que a nossa suficiência, irmãos, ela vem de Deus. Aí por isso que no versículo 9, depois que Paulo ele passou por a experiência da tribulação, ele diz, contudo, 2 Coríntios 2,9, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, essa deve ser a minha e a sua experiência. Nós somos tendenciosos. O irmão até falou no alimento diário, principalmente aqueles que já têm muito tempo de vida da igreja, aqueles que já conhecem muitas coisas, já sabem como fazer as coisas, já sabem como pregar o evangelho, é alguém que sempre encontra uma saída para tudo. Então, irmãos, essas pessoas, elas são tendenciosas a confiar na sua própria capacidade. Mas, irmãos, nós devemos aprender essa preciosa lição. Por nós mesmos não somos capazes de coisa alguma. Deus, irmãos, não usa a capacidade natural do homem. Vocês lembram da experiência de Moisés? Moisés, irmãos, foi alguém altamente qualificado, alguém altamente capacitado. Ele foi criado no palácio de Faraó,
né, passou 40 anos sendo, né, educado na ciência dos egípcios, e Estevão fala em Atos 7 que Moisés era poderoso em obras e em palavras. Então, irmãos, era alguém altamente capacitado. Agora, a grande pergunta que fica é a seguinte: por que Deus não usou Moisés quando ele estava totalmente capacitado? Ele já tinha passado 40 anos recebendo toda a cultura, toda a ciência. Então, Deus podia ter usado Moisés, mas não, irmãos. Deus permitiu que acontecesse uma situação e Moisés, ele teve que fugir para o deserto. Aí no deserto, irmãos, Moisés passou 40 anos só cuidando de ovelhas. Agora só imagine só um homem, né, totalmente equipado, agora só cuidando de ovelha. O que aconteceu foi o seguinte, que depois desses 40 anos, Moisés, irmãos, perdeu toda a sua capacidade natural. Foi depois dessa experiência, Êxodo capítulo 3. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Queria agora que os irmãos lessem comigo Êxodo capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó, depois que Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, aí no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 3:1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oriental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então o que intrigou Moisés aqui foi o fato da sarça não se consumir. Né? Moisés pensou, por que essa chama não acaba e essa sarça não se consome? Irmãos, a revelação aqui é o seguinte, que essa sarça é cada um de nós. Então, o combustível que mantinha o fogo aceso, irmãos, não era proveniente da sarça. A sarça, irmãos, era apenas um apoio. Então, eu e você, irmãos, como essas sarças, não podemos fazer nada por nós mesmos. Deus, irmãos, Ele quer nos usar como um apoio. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, que possamos realmente ganhar essa visão, porque, irmãos, é a partir dessa visão que Deus ele pode fazer grandes coisas por cada um de nós, né? Através de cada um de nós. Talvez você não se sinta capaz, na verdade é bom que eu e você não se sinta. Mas, irmãos, se você for alguém que depende do Senhor, Deus vai lhe usar grandemente. Creia nisso, não é o que estou dizendo. Quem está dizendo, irmãos, é a palavra de Deus. Então, eu queria agora avançar para o terceiro ponto, da questão do ministro da Nova Aliança. É algo, irmãos, também de extrema importância, que é cuidar para ter uma boa consciência. Um ministro, irmãos, da Nova Aliança é alguém, irmãos, que precisa cuidar da sua consciência. Porque nós vimos que a nossa consciência é a porta de entrada do nosso espírito. Né? O nosso espírito ele é formado, né, por 3 partes, que é a consciência, intuição e a comunhão. E a consciência, irmãos, é como se fosse a porta de entrada do espírito. Então, se a nossa consciência for afetada, se a nossa consciência estiver cauterizada, então, irmãos, todo o nosso ser é afetado. Então, agora, 2 Coríntios, novamente, porque 2 Coríntios é os versículos base, né, da mensagem,
ele começa mais ou menos no versículo 8 e vai até o 22, mas não tem como a gente ver todos esses versículos. Por isso que eu selecionei aqui alguns pontos para nós vermos. Aí 2 Coríntios 1:12 fala o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Então, a consciência de Paulo dava testemunho dele, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. Eu não vou entrar em detalhes, mas essa sabedoria humana, o irmão ele mostra que é sabedoria carnal. Então, Paulo não usava, irmãos, a sabedoria carnal, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, irmãos, Paulo era alguém que cuidava da sua consciência. E aqui mostra, irmãos, que Paulo era alguém que não se preocupava apenas com a sua pessoa. Essa nós vimos também que é outra característica, né, do ministro da Nova Aliança. Nós não vamos entrar em detalhe, mas o ministro da Nova Aliança não é alguém, irmãos, que se preocupa só com a sua condição, mas ele se preocupa com o todo, né? Paulo, irmãos, ele se preocupava com a condição da igreja. E nós também devemos ter esse coração. Então, eu queria ler agora alguns versículos, sem me deter muito, falando da questão da consciência. Primeiro, Atos. Ó Senhor Jesus, 23. Atos 23. Ó Senhor Jesus, toma aqui um pouco de água. Atos 23, versículo 1. Fala o seguinte: fitando Paulo os olhos num sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Então, irmãos, Paulo, como era alguém que cuidava da sua consciência, ele pôde fitar os olhos no sinédrio e falar isso. Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas, irmãos, nós vamos ver no versículo seguinte que além de andar diante de Deus com a boa consciência, nós também, irmãos, devemos manter boa consciência diante dos homens. Agora, só virando a página, 24:16, Atos 24:16. Por isso também me esforço por manter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, irmãos, aqui já é acrescentado, né, os homens. Porque Paulo diz, por isso me esforço. Você também precisa tocar nessa palavra, se esforçar, né? Paulo, irmão, se esforçava para isso, com esse fim. Paulo se esforçava para quê? Para manter boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Porque muitas vezes a gente acha, não, mas né, uma vez que eu esteja bem, está tudo certo. Mas, irmão, nós também devemos manter essa boa consciência, esse testemunho diante das pessoas. As pessoas realmente precisam ver em nós verdadeiros ministros da nova aliança. Para isso, irmãos, nós precisamos sair, né, só da teoria, nós precisamos realmente ter um viver. É isso que os irmãos têm encorajado, né, por meio da palavra profética. Nós, irmãos, temos um viver intenso diante do Senhor. Não podemos ter um viver só de aparência. Nós sabemos que os que vivem na aparência do reino dos céus não entrarão, irmãos, na sua realidade. Mas os que vão entrar, irmãos, é os que vivem a realidade do reino dos céus. Que eu e você, irmãos, possa ser tal pessoa. Agora, 1 Timóteo 1,19. Ainda falando da questão da consciência. Esse versículo é muito bom. Ó, vou adiantar aqui.
Olha aqui para a hora. Ó Senhor Jesus, 1 Timóteo 1,19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, irmãos, Paulo mostra aqui, escreve para Timóteo, né? Mantendo fé e uma boa consciência. Por quê? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, irmãos, aqui, uma vez o irmão deu um exemplo que é muito bom, né? A nossa consciência é como fosse um barco, né? Imagine que a nossa consciência é um barco e a fé está navegando junto. Aí diz, alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé. Então, irmão, se a nossa consciência tiver problema, né, é como se o barco, a nossa consciência nesse barco é como se o barco tivesse furado. Aí o que é que vai acontecer, irmãos? Nós vamos naufragar na fé. A nossa fé, irmãos, vai ser afetada. Nós não vamos mais crer, irmãos, né? Nós só vamos crer naquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós não vamos crer no invisível. Porque o que é a fé? A fé é a certeza de coisas que não existem e a convicção de fatos que não se vê. Então a fé, irmãos, é você não está vendo nenhum meio para aquela coisa vir à existência, mas pela fé você crê. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Isso, irmãos, nós temos que entrar na outra esfera. Nós precisamos sair da esfera terrena e entrar, irmãos, nessa dimensão da fé. Mas se a nossa consciência tiver, irmãos, ferida, né, porque nós não temos tempo de falar mais com detalhes sobre essa questão da consciência. Mas Paulo fala em Timóteo que alguns cauterizaram a própria consciência. Então a palavra cauterizar, irmãos, tem um sentido de você queimar com ferro quente, né? Antigamente, as pessoas, não sei se ainda usam esse método, mas, né, ferrava os animais, né, colocava lá, eles faziam uma letra, né, com o nome do proprietário e colocavam no fogo. Quando estava bem vermelhinho, eles marcavam o animal, né? E aquela parte foi marcada, foi queimada, irmãos, ela perde a sensibilidade. Você pode colocar uma agulha ali em cima, que o animal não sente mais nada, porque foi cauterizada. A mesma coisa, irmãos, pode acontecer com a nossa consciência. O que é rejeitar a consciência? Né? Você pratica algo que desagrada ao Senhor, aí no primeiro momento você tem aquele impacto. Mas, irmãos, quando você pratica outra vez, aí a dor já é menos. Aí quando pratica a outra, irmãos, aí chega uma hora que você não sente mais nada. Aí a sua consciência está o quê? Cauterizada. Mas, irmãos, eu ainda queria dar um encorajamento para nós. Mesmo que a nossa consciência esteja ferida, irmãos, há algo que pode tratar com essa questão. Sabe o que é isso? É o sangue precioso de Cristo. Por isso que em 1 João, Senhor Jesus, primeira epístola de João, 1:9. Esse versículo, todos nós sabemos de cor, né? Mas vamos ler. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela afirma, se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem é o Ele? É o Senhor. Ele é o quê? Fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que Provérbios 28:13 diz o seguinte: os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam
alcançarão misericórdia. Então, irmãos, nós temos essa ferramenta maravilhosa que é o sangue de Cristo. Eu ainda queria ler Hebreus 9,14. Esse versículo, ele deixa claro, né, que o sangue é poderoso para purificar, né, nossa consciência de obras mortas. Hebreus 9,14. Fala o seguinte, vamos ler 12, Hebreus 9,12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Irmãos, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus. Agora preste atenção à segunda parte do versículo. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, irmãos, aqui deixa claro que o sangue de Cristo, irmãos, é poderoso para purificar nossa consciência de obras mortas. Aí então, irmãos, nós podemos servir ao Deus vivo. Eu só queria dar uma orientação com relação ao sangue de Cristo. Porque muitas vezes a gente pede perdão ao Senhor, aí você pode pedir perdão ao Senhor, mas você sente que não foi perdoado. E aí, o que fazer? Eu creio que todos nós já tivemos essa experiência. Eu peço perdão, mas eu sinto que não fui perdoado. Irmãos, eu queria dizer algo. O sangue não é para nossa satisfação. O sangue é para a satisfação de Deus. Lembra da experiência dos filhos de Israel no Egito? Quando o Senhor mandou a 10ª praga, que era a morte de todo primogênito, Deus disse o quê? Que os filhos de Israel deviam imolar o cordeiro e passar o sangue na porta, né? Aí o Senhor diz o quê? Quando eu vi o sangue, passarei por vós outros. Não ferirei vocês. Ou seja, irmãos, o Senhor não queria saber quem estava dentro da casa. Se era uma pessoa boa, se era uma pessoa ruim. Ele só queria saber de uma coisa. Quando eu vi o sangue, passarei. Então, irmãos, só essa orientação, porque o sangue não é para nossa satisfação. É para a satisfação de Deus. Então, irmãos, concluindo aqui o último ponto, que o horário já está avançado, sobre as características do ministro da Nova Aliança. Nós já vimos que o ministro da Nova Aliança é alguém que precisa estar disposto a passar por sofrimento, é alguém que não pode confiar em sua capacidade, é alguém que precisa ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. E o quarto ponto, irmãos, é alguém que precisa exercitar o seu espírito. Nós, irmãos, como ministros da Nova Aliança, precisamos aprender, irmãos, a exercitar o nosso espírito. Como Paulo falou aqui em 2 Coríntios, aquele versículo que a gente leu, ele mostra que 2 Coríntios 2, novamente, 2 Coríntios 2, ó Senhor Jesus, o 2, eu já li, 2:12, mas eu vou ler de novo. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. Então, como nós já falamos, irmãos, não com sabedoria carnal. E em Romanos 1:9, ele fala assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, irmãos, nós realmente precisamos, nós sabemos que esse ministério da Nova Aliança, irmãos, não é o ministério da letra. Esse ministério da Nova Aliança é o ministério do Espírito. Então, os ministros da Nova Aliança
precisa ser alguém que tem experiência de exercitar o seu espírito. Paulo, irmãos, era tal pessoa. Por isso que em Atos, eu vou concluir aqui com esse texto de Atos, que mostra que Paulo era alguém que realmente, irmãos, ele seguia a direção do Espírito. Atos 16. Atos, capítulo 16. Mostra, ó Senhor Jesus, Atos 16. Deixa eu encontrar aqui o versículo. Ó Senhor Jesus. Versículo 6 fala o seguinte: ó Senhor Jesus, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Se esse versículo não tivesse na Bíblia, talvez a gente não cresce, né? Como é que o Espírito Santo vai impedir alguém de pregar, irmãos, a palavra? Ó, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Aí, defrotando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, o que nós vemos aqui nessa situação? Que Paulo e o seu cooperador, eles queriam ir para uma região pregar a palavra de Deus, não é isso? Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eles, já que o Senhor não permitiu nós ir para cá, nós vamos para essa outra região aqui. Fala, irmãos, que também o Espírito não permitiu. E Paulo, irmãos, foi alguém obediente ao Espírito. Então, por esse trecho, nós vemos que Paulo era alguém, irmãos, que obedecia à direção do Espírito. Aí, à noite, sobreveio a Paulo uma visão. Aí o varão macedônio mandou eles ir para a Macedônia. E Paulo, irmãos, seguiu para aquela direção. Então, com isso nós aprendemos, irmãos, essa preciosa lição, né? Que nós, muitas vezes, tem até, né, um versículo que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, muitas vezes nós queremos tomar algumas decisões, né? Mas Deus, irmãos, se nós formos alguém que exercita o Espírito, Deus ele vai dar, irmãos, a direção certa para cada um de nós. Nós vimos essa semana no alimento diário, né? E por causa dessa questão, né, os coríntios até entenderam mal a Paulo, né? Acharam que Paulo era homem de duas palavras, porque Paulo disse que ia passar por Corinto e por alguma situação, talvez por algo semelhante a isso, o Espírito não permitiu. Então os coríntios ficaram na mente, achando que Paulo era homem de duas palavras. Mas na verdade, irmãos, Paulo era alguém que seguia a direção do Espírito. E nós devemos ser essas pessoas. Então, o Senhor, irmãos, sim, concluindo, né, nós vimos no início da semana, né, que nós éramos materiais destinados ao lago de fogo. Né, Zacarias mostra que nós éramos como um tição que foi arrebatado da fogueira. Então, irmãos, ninguém dava nada por nós. Estávamos lá, né, destinados à nossa própria sorte. Mas Deus, irmãos, enviou seu Filho para morrer por nós. Deus, né, mandou Jesus, e Jesus, irmãos, assumiu a nossa dívida que eu e você tinha com Deus. Isso, irmãos,
é motivo de grande alegria. Mas nós vimos que a salvação de Deus, irmãos, não para aí, né? O plano de Deus não é só nos livrar do lago de fogo e nos levar para ir morar no céu. O plano de Deus, irmãos, é muito mais elevado do que esse, né? Deus, irmãos, Ele quer trabalhar em todo o nosso ser tripartido. Olhe para você hoje. Você acha que Deus consegue fazer isso? Pegar um material que ninguém dava nada por ele e trabalhar, irmãos, e Efésios diz que é para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza do seu poder. Irmãos, Deus um dia vai mostrar para todo o universo que aquele material, irmãos, emprestável, que era eu e você, que ninguém dava nada por nós, Deus pegou agora esse material, irmãos, e trabalhou nele. E agora Deus vai apresentar, irmãos, uma obra-prima. Você crê ou não nisso? Eu creio nisso, irmãos. E o Senhor não é homem para que minta, e aquele que começou boa obra em nós, irmãos, Ele vai completar. Jesus é o Senhor. Aleluia. Por aqui eu paro, né, a nossa comunhão. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, só uma... Ó Senhor Jesus, só, irmãos, um aviso aqui que os irmãos, né, pediram para encorajar, e realmente isso é algo muito importante, é nós, né, nos empenharmos, né, essas comunhões que nós estamos tendo no domingo, vamos, irmãos, divulgar o máximo possível, né, para que mais pessoas possam, irmãos, ter acesso a essa palavra. Mesmo entre nós, eu ainda sinto que talvez alguns de nós ainda não esteja tão focado nisso aí, né? Mas além, irmãos, de nós nos encorajar entre nós, vamos também divulgar para que essa palavra tenha um alcance maior, né? Alcance mais outras pessoas, né? E essa palavra também possa fazer esse trabalho na vida das pessoas. E aqui a reunião de jovens, sexta, Manuel? Reunião de jovens, sexta-feira, horário 7:30 da noite. Jesus é o Senhor. Reunião quinta? Sim, muito bem. Irmãos, a próxima comunhão não vai ser mais num domingo como nós havíamos tendo, né? Porque a gente viu o seguinte, no sábado, os irmãos, né, o irmão Ezra, está dando uma palavra, sábado à noite. No domingo, o irmão Pedro, né, foi assim ontem e hoje. O irmão Pedro também está dando outra palavra. Aí nós estamos tendo essa palavra também no domingo. Então, são 3 palavras praticamente no final de semana. Então, a gente viu que fica uma lacuna um pouco grande, né, durante a semana. Então, a gente resolveu agora ter essa palavra que nós estamos tendo hoje, na quinta-feira. O horário a gente vai divulgar com mais precisão, mas o dia vai ser quinta, pela parte da noite, possivelmente depois das 5 horas. Então, essa reunião nossa agora vai ser na quinta. Vamos divulgar. Jesus é o Senhor. Aleluia.